Bom, nós vamos falar aqui do trabalho infantil com enfoque no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Primeiramente, o conceito de trabalho infantil, mas vamos começar aí discernindo criança e adolescente. Criança, para o ECA, é aquele indivíduo menor dos 12 anos. 12 anos para baixo, criança, então isso seria adolescente dos 12 anos para cima, até 18 anos seria considerado aí adolescente. Nós vamos falar aqui, primeira, a gente pensa, trabalho infantil é crime? Depende. Se o trabalho infantil for excessivo ou executado em ambientes penosos, insalubres, aí sim a gente pode ter aí a punição forte no direito penal, que se coaduna de maneira agravante, sendo juntada aí com o Estatuto da Criança e Adolescente, que vem aí fazendo a proteção de maneira muito forte às nossas crianças e os nossos adolescentes. Inclusive, no tocante aos maus tratos ou exploração sexual, ela vem sendo aí como agravante penal, como causa de aumento de pena, até aí de uma terça parte, se o indivíduo for menor de 14 anos. Tá, mas a gente então pensa, poxa, o trabalho infantil é tão comum e é de fato proibido? Depende novamente. É um conceito relativizado pelo seguinte, não porque é uma prática comum, mas porque tem pessoas que precisam trabalhar. Então, de maneira que a pessoa até 14 anos de idade, se a pessoa tiver 14 anos de idade, ela ingressa no campo laborativo na qualidade de aprendiz. Agora, dos 16 e 18 anos, também. 18 anos não é aprendiz, 18 anos já é uma qualidade de trabalhador, com vínculo empregatício e tudo mais. Diferente da figura do estagiário, que aí a remuneração que a gente fala é na verdade uma bolsa auxílio. Na verdade a gente não fala em salário, fala-se em bolsa auxílio. Quando a gente fala de exploração de menores e trabalho infantil, qual seria de fato uma diferença para ficar bem clara? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem muito forte no tocante à exploração sexual da criança e do adolescente, que seria aí punido de maneira muito rigorosa na lei. Outra pergunta que seria muito interessante a gente aqui ressarcir, solucionar, seria com que idade a pessoa tem maturidade para exercer o trabalho. Como a lei, o nosso parâmetro é vago, como a lei fala na qualidade de aprendiz dos 14 anos, a gente sim pode mencionar de uma maneira um pouco ainda tímida, mas a gente pode falar que seria então um indivíduo já com seus 14 anos de idade, que é um indivíduo que já tem aí um discernimento e uma aptidão física e mental para poder estar desenvolvendo o trabalho. Lembrando sempre dentro daquelas condições não salubres, não penosas, não perigosas. Tá, mas e se o trabalho for exatamente um trabalho em ambiente salubre, ou um trabalho perigoso, como de repente um transporte aí numa rodovia de um caminhão com combustível inflamável? Bom, para começar aqui a pessoa vai ter que ter, com certeza, a maioridade civil, ou seja, 18 anos, para ela poder ser habilitada e ter a CNH. Esse seria um trabalho perigoso. Isso se distingue, se separa do trabalho infantil, porque se for, alguém tem que fazer esse trabalho, certo? Mas não vai ser criança e nem vai ser adolescente, já vai ser uma pessoa já adulta, com a maioridade civil já aposta, e que vai estar fazendo esse trabalho. O trabalho, então, da criança e do adolescente é permitido. Não, a gente não pode generalizar e colocar no lato sensu, trabalho infantil é crime. Não, a gente tem que analisar todo um conjunto, digamos assim, todo um conjunto fático da coisa, para a gente chegar à conclusão se aquilo é crime ou não. Depende, pelo seguinte, partamos da seguinte ideia, o trabalho, ele é feito em condições que a criança só trabalha e não estuda, não tem tempo para o lazer, para a família, para a educação, para ir para a escola. É um trabalho que exige muito do físico da criança, é um trabalho que exige muito da mente da criança, ou seja, que afeta a sua moral perante a si próprio, a família, para com os outros, para a sociedade. Aí sim é um trabalho infantil e é um trabalho totalmente punível aos olhos da lei, aos olhos da justiça, com toda certeza, e de maneira muito forte, vem amparada aí na nossa Constituição Federal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? O que a gente pode aqui fechar essa ideia de trabalho infantil
é que, infelizmente, é uma conduta que cresce cada vez mais. A gente tem isso nas áreas rurais, muito vivas, o pessoal que corta cana, o pessoal bem humilde, que às vezes não tem acesso, a gente que mora aqui na metrópole capital, às escolas, e acabam aí se submetendo a trabalho, e cada vez mais cedo, com menos idade, a gente tem aí esses índices que infelizmente crescem. Eu acredito que a educação sempre é o caminho, a escola sempre é o caminho, então você pai, você mãe, ou você aluno que está me assistindo, sempre tenha em mente que a educação é o caminho, a escola é o caminho, e quanto mais nos é dado no sentido de conhecimento, de aferir conhecimento, é melhor para nos colocarmos na jornada de trabalho, para a gente conseguir a nossa fatia no âmbito do trabalho, para a gente conseguir angariar o nosso salário, o nosso sustento, coisa e tal. Então, se você é adolescente, se você preenche essa faixa etária entre 14, 16, 18 anos, você pode sim trabalhar, mas desde que seja em condições sociais agradáveis, desde que você trabalhe em ambiente que não seja salubre, que não seja perigoso e que respeite, sobretudo, a sua dignidade de pessoa humana. Ou seja, o conceito que você tem de saúde mental, física e também a sua integridade física e também para com os olhos da sociedade. Eu acredito sim, fortemente, que a educação seja o caminho para isso, tá ok? Então assim a gente encerra. Esse foi um tema que eu desenvolvi com muito carinho para a gente falar um pouquinho do que seria aí o trabalho infantil. Muito obrigada a vocês.